A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 258º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final do livro do profeta Daniel. Trago para a leitura os capítulos 10, 11 e, por último, o capítulo 12. A inspiração do dia, a visão do futuro de Israel. No capítulo 10 destaca o versículo 5. Um homem vestido de linho. Daniel foi visitado por um ser celestial, certamente um anjo, pois ele mencionou que o príncipe da Pérsia, isto é, um anjo maligno, resistiu-lhe e que ele teve a ajuda de Miguel, o visitante celestial. No versículo 11 destaca o homem muito desejado. A glória e o reverente temor da visão exauriram as forças de Daniel. Então a mão de um anjo tocou e o ergueu até que ele ficou de joelhos, tendo as mãos apoiadas no chão. Daniel fortaleceu-se quando este anjo o chamou de homem muito desejado. Ele disse: não temas. Deus ama o mundo inteiro, mas ele corresponde de modo especial ao amor e à fidelidade de pessoas que, como Daniel, são servos de verdade. Quem é fiel a Deus não precisa ter medo quando Deus lhe fala. No versículo 13 destaco: o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim. Enquanto Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Primeiro, o príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Por causa desse conflito, Daniel teve que esperar 21 dias para receber a revelação. Esse príncipe da Pérsia não era um potentado humano, mas um anjo satânico. Só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar o anjo. Os poderes satânicos queriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel demonstrou sua superioridade. Segundo, esse incidente nos dá um vislumbre das batalhas invisíveis que são travadas na esfera espiritual a nosso favor. Note que Deus já tinha respondido à oração de Daniel, mas que a ação satânica retardou a resposta da mensagem por 21 dias, visto que o crente sabe que Satanás sempre quer impedir nossas orações. Deve perseverar na oração. No versículo 20 destaca o príncipe dos persas, o príncipe da Grécia. Há demônios poderosos designados para atuar sobre as nações do mundo a fim de oporem às forças de Deus e promoverem a iniquidade e a incredulidade entre os habitantes da terra. No capítulo 11 destaca o versículo 2: e agora te declarei a verdade. Essa verdade é uma profecia que descreve, em linhas gerais, os eventos conducentes à ascensão do Antíoco Epifânio, o governante grego que profanou o templo. A Pérsia teria mais 3 reis: Cambises, Pseudos Esmerides ou Gaumata e Dário. A seguir, um 4º rei, Xerxes, o qual lutaria contra a Grécia. Com a menção da Grécia, o reino seguinte nada mais é dito da Pérsia, embora esta tenha continuado como potência mundial por muito algum tempo. O Xerxes, aqui mencionado, é o mesmo que Assuero, esposo de Ester. A história chama-o de Xerxes, enquanto a Bíblia chama de Assuero. No versículo 3 destaca um rei valente. O rei poderoso que se levantaria era Alexandre Magno, que morreu no auge do poder. Seu reino, ao invés de passar aos herdeiros, foi dividido entre os seus 4 principais generais. No versículo 5 destaca o rei do sul. Este primeiro rei do sul é
Ptolomeu I, Sóter, do Egito. O príncipe ou chefe militar aqui mencionado é Seleuco I, Nicátor. No versículo 6 destaca a filha do rei do sul. Depois de vários anos, Berenice, filha de Ptolomeu II, o Filadelfo, do Egito, casou-se com Antíoco II, o Teos, o rei do norte, que se divorciou de Laodiceia para casar-se com Berenice, em 246 a.C. Ptolomeu II morreu. Logo a seguir, Laodiceia assassinou Berenice, Antíoco e o filho deles. Nos versículos 7 a 9 destaca o renovo prevalecerá. O renovo é o irmão de Berenice, Ptolomeu III, Evérgetes, do Egito. Ele derrotou o rei do norte, Seleuco. Ptolomeu III entrou na fortaleza, provavelmente Antioquia da Síria, e levou para o Egito tanto as imagens sírias como as egípcias que o rei persa Cambises tomara quando conquistou o Egito em 525 a.C. Ptolomeu III voltou ao Egito com muitos despojos, mas absteve-se de efetuar novos ataques contra Seleuco. Dos versículos 10 a 12, seus filhos intervirão. Os dois filhos de Seleuco II foram Seleuco III, Serauno, e Antíoco III, o Grande. Antíoco III foi derrotado por Ptolomeu IV, Filopator, com a perda de quase 10.000 soldados sírios perto da fortaleza de Ráfia, no sul da Palestina. No versículo 16 destaca na Terra Gloriosa. Antíoco III atacou o Egito em 200 a.C., mas foi subjugado pelo rei do sul, Ptolomeu V. Epífano. Antíoco, a seguir, então reuniu forças e conquistou a cidade forte, isto é, a cidade bem fortificada de Sidom. Em 197 a.C., Antíoco já tinha subjugado a Terra Gloriosa, a Palestina. No versículo 19, tropeçará e cairá. Anos depois, Antíoco III fez um tratado de paz com o Egito e deu sua filha Cleópatra I em casamento a Ptolomeu V. A seguir, Antíoco III avançou para o norte, mas foi derrotado em Magnésia, na Ásia Menor, em 190 a.C. Posteriormente, em 187 a.C., procurou saquear um templo pagão na província de Erimais e morreu na tentativa. No versículo 20 destaca o serão quebrantado. O assassinato de Seleuco IV, Filopator, foi tramado pelo seu ministro de finanças, Eliodoro. No versículo 21 destaca um homem vil. Este capítulo relata os fatos conduzentes ao surgimento do homem vil. Antíoco IV, Epífano, irmão de Seleuco IV, usurpou o trono que, por direito, pertencia a Demétrio, o jovem filho de Seleuco IV. Antíoco, a ponta muito pequena, levou a efeito várias campanhas contra o Egito, assassinou o príncipe do concerto, uma profecia sobre o assassinato do sumo sacerdote Onis. Seus tratados com outras nações eram eivados de intriga e engano. Apoiou-se Ptolomeu Filométor contra Ptolomeu Evérgetes por motivos egoístas. Atacava de improviso cidades ricas em tempo de paz. Seus ataques contra o Egito foram bem-sucedidos porque os que deviam ajudar o Egito não o faziam, e Antíoco regressou à Síria com grandes riquezas. No versículo 28 destaco: o seu coração será contra santo concerto.
Antíoco nutria um grande ódio dos judeus e da santa lei de Deus. Estava convicto de que a língua e a cultura grega eram superiores a qualquer outra língua e cultura, e também odiava os judeus porque a religião deles era exclusivista. Cerca de 168 a.C., invadiu o Egito outra vez, mas os navios de Quitim, comandados pelo cônsul romano Laenas, derrotaram-no e ele retirou-se para o seu país. Ele então procurou vingar-se da sua frustração, opondo-se aos judeus, embora alguns destes o apoiassem. Esses judeus apóstatas convidaram Antíoco a introduzir entre eles a cultura e a religião grega. Antíoco marchou contra Jerusalém, sacrificou um pouco do altar do templo, proibiu os sacrifícios diários requeridos pela lei de Deus e colocou no lugar santo uma imagem do deus grego Zeus. Esse altar a Zeus é abominação desoladora, do versículo 31, que prefigura outra abominação que, segundo Jesus profetizou, ocorrerá nos últimos dias da presente era. No versículo 32, destaco o povo que reconhece ao seu Deus se esforçará. Certos judeus apostataram e apoiaram Antíoco, mas Deus sempre teve um remanescente fiel entre os judeus nos tempos do Antigo Testamento. Agora Deus também tinha um remanescente que permanecia leal a ele. Antíoco continuou a perseguir os judeus fiéis que, sob a liderança de Judas Macabeu, da família sacerdotal asmoneana, opuseram fortes resistências mediante uma luta armada, tipo guerrilha, que desgastou Antíoco e obrigou a abandonar a peleja. Então os sacerdotes purificaram o templo e acenderam novamente suas lâmpadas, evento este que os judeus ainda hoje comemoram com a festa de Hanukkah. Deus ainda não terminou seu trabalho com os judeus, um processo de purificação contínua para com eles até os tempos do fim. No versículos 36 a 45 destaco: esse rei se engrandecerá. As profecias deste versículo não se enquadraram no caso de Antíoco. A menção do fim do tempo indica que esta profecia tem a ver com o futuro distante, a saber, fim dos tempos, e com o personagem a quem Antíoco tipifica, o Anticristo. O Anticristo será um governante ditador que se proclamará maior do que Deus e que falará coisas incríveis, blasfêmias, contra o Deus verdadeiro. Ele prosperará por algum tempo e assim terá cumprimento esta profecia. No versículo 45 destaco: virá ao seu tempo. O anticristo prosperará por algum tempo, mas logo haverá batalhas com o rei do sul e o rei do norte. Batalhas essas que culminarão com a de Armagedon, onde ele será aniquilado pela espada que sai da boca de Cristo, isto é, por sua palavra, e lançado no lago de fogo. E por fim, o capítulo 12 destaca o versículo 1, um tempo de angústia. Daniel profetiza um tempo de angústia para Israel em cumprimento a Jeremias capítulo 30, versículo 7. Todavia, o propósito de Deus é livrar os que pertencem ao seu povo, cujos nomes estão escritos no livro, isto é, no livro da vida. Esses colocarão sua fé, em definitivo, em Jesus como seu Messias, Salvador e Senhor. No versículo 2 destaco: muitos ressuscitarão. Este versículo contém a referência mais clara do Antigo Testamento à ressurreição dos justos e dos ímpios, e revelará que há dois, e somente dois, destinos para toda a humanidade. Jesus mostra que há duas ressurreições distintas. No versículo 3 destaco os entendidos
resplandecerão. Os sábios, conforme a descrição que deles faz o Antigo Testamento, são os fiéis de Deus. Demonstraram que sua sabedoria não somente pela sua maneira de viver, mas também pela influência da sua vida e testemunho, pois levam muitos a uma vida de retidão. Resplandecerão porque serão transformados, e a glória de Deus se refletirá neles e através deles. No versículo 4 destaco: sela este livro. Daniel recebe a ordem de selar o livro. As profecias do livro não são para os dias do profeta, mas para os tempos do fim, para despertar os que viverem nos tempos do fim. Daniel, a seguir, observa 2 anjos, um de cada lado do rio, Idéquel, e um deles pergunta quanto tempo falta para o fim. O homem vestido de linho branco jura por Deus que o tempo seria de 3 anos e meio, uma provável referência à segunda metade de 70ª semana de anos. E por fim, o versículo 10. Os sábios entenderão. Foi dito aqui a Daniel que a plena compreensão de sua profecia só ocorrerá no tempo do fim. Neste tempo, alguns serão purificados mediante provações. Estes serão os sábios que entenderão. Não haverá ímpio ou rebelde entre eles. Também haverá uma abominação desoladora, seguida de um período de 1290 dias. Isso corresponde aos últimos 3 anos e meio da tribulação, acrescidos de 45 dias. Há uma bem-aventurança para aqueles que perseverarem até o fim de 1135 dias. O significado desses dias não foi revelado a Daniel, mas essa visão nos mostra que haverá um espaço de tempo entre a batalha de Armagedon e o completo estabelecimento do reino milenar. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.